Bom dia, nós somos o grupo D. Eu vou ser a moderadora desse experimento que a gente está aqui para fazer. A gente vai falar sobre magnetismo, ímãs e campos magnéticos, eletromagnéticos, no caso. Nosso grupo é composto por 4 membros: é a Isabela, eu, a Sara, o Matheus e o Thiago. E aí a gente vai começar agora com a bússola e a intensidade de campo magnético. Pode ir, Matheus. Eu e o Thiago, a gente vai ficar com essa primeira parte, né? Eu vou explicar como foi o experimento da bússola e a parte da intensidade do campo magnético. Você vai passar, por favor, o slide. A intensidade do campo magnético, ela representa a força do campo em um ponto específico. A gente mede ela em Tesla ou Gauss, e na Terra esse campo magnético ele varia em torno de 25 a 65 microteslas, e aí a gente vê isso, obviamente, em ímãs e em campos magnéticos que a gente gera através de alguns materiais. A gente tem equações para isso, né? Mas como é a parte teórica, a gente vai se apegar mais aos experimentos que a gente fez em sala de aula, demonstrando a prática. Se puder passar, por favor. Nesse vídeo a gente consegue ver, utilizando um aplicativo de celular, a variação da intensidade do campo magnético. Conforme a gente aproxima ele do celular, onde tem um sensor, você consegue ver na tela esses números variando, né, aumentando, e utilizando-se da régua como ponto de referência para fazer medidas, a gente consegue plotar um gráfico, como o gráfico no slide demonstra, como o campo magnético ele aumenta no momento em que o ímã se aproxima do sensor. Se puder passar o slide, por favor. Já sabendo disso, o professor pediu para a gente fazer uma bússola como experimento. A bússola, ela é obviamente, como todos nós sabemos, é um instrumento de navegação. Ela funciona através de apontar para o campo magnético da Terra. Ela foi utilizada durante a nossa história e é um instrumento extremamente preciso, pois ela se utiliza dos campos o campo magnético da Terra para se orientar, né? Se puder passar, por favor. A bússola, ela opera na orientação ao polo magnético da Terra. No experimento que a gente utilizou dentro de sala de aula, a gente utilizou esse preceito. A gente utilizou uma agulha magnetizada e a gente tentou simular isso, correto? Puder passar o slide, por favor. Aqui nesse vídeo a gente consegue ver a bússola apontando para o norte. A gente pegou uma agulha, como o professor instruiu, passou o ímã sobre ela, obviamente só em uma direção, porque ela precisa estar magnetizada dessa forma. Ao a gente colocar ela em cima de uma superfície flutuante e em cima da água, o campo magnético dela se alinha com o campo magnético da Terra, né? E aí com isso a gente consegue ter direções. Pode passar o slide. Eu vou comentar aqui primeiro. Foi muito interessante nesse último vídeo, por exemplo, porque ela começa, a gente inicia colocando ela de acordo com o campo magnético da Terra mesmo. E aí depois a gente aproxima ela de uma parte de metal e ela começa a apontar para o metal, ao invés de apontar para o campo magnético da Terra. É muito interessante. Isabela, você quer comentar? Esse experimento da bússola foi um dos mais simples que a gente fez durante, eu acho, todo esse período, esse semestre. Foi uma folha, uma agulha e uma bacia d'água. E eu lembro do professor ajudando a gente a entender um pouco melhor. Ele pegou a bacia, levou para perto de uma pilastra, assim, e alterava, né, o norte da bússola, né? Foi bem interessante. Thiago? Só falar que é muito interessante ver como um experimento tão simples, né, e algo que foi descoberto há muito tempo atrás, lá com os chineses, conseguiu mudar o rumo de toda a humanidade. Porque se a gente não tivesse a bússola, tudo ia ter sido muito diferente. Toda a história da navegação, tudo.
Lembrando aqui também, a gente também utilizou esse experimento em outros experimentos depois, para conferir campo, para ver coisas. Foi muito interessante. Galvanômetro. Então, Thiago. Pode passar. Vou falar um pouquinho sobre agora o galvanômetro, que foi uma experiência que a gente realizou. E eu vou falar aqui que ele é. O galvanômetro ele é um dispositivo que ele é utilizado para detectar corrente elétrica. E o funcionamento dele é baseado na interação entre um campo magnético e uma corrente elétrica. Pode passar. Tem basicamente 6 tópicos que pode resumir aqui o funcionamento de um galvanômetro. Que primeiro a gente começa com a bobina e o campo magnético. O componente principal do galvanômetro é a bobina de fio condutor, que no caso a gente usou cobre, que ela geralmente é feita de material leve, que foi no nosso caso. E essa bobina ela é livre para girar em torno de um eixo dentro de um campo magnético. O segundo tópico é a lei de Ampère, que, segundo ela, uma corrente elétrica que passa por uma bobina em um campo magnético, ela vai experimentar uma força. E essa força vai ser proporcional ao produto da corrente, e o comprimento da bobina e a intensidade do campo magnético. Depois a gente tem o desvio da agulha, que quando essa corrente elétrica ela vai percorrer a bobina do galvanômetro, vai ter uma força magnética que vai atuar sobre ela e vai causar um desvio proporcional à corrente que está passando, que vai ser o que a gente vai mostrar também no vídeo daqui a pouco. Pode passar. E com isso, a gente fez uma escala de medição que o desvio dessa agulha ela foi calibrado com essa escala de medição que a gente fez de acordo com o ângulo. E também tem a sensibilidade de amortecimento, que a sensibilidade do galvanômetro ela pode ser ajustada por meio de sistema de amortecimento, não foi o nosso caso, a gente não fez, que pode envolver o uso de um ímã, um dispositivo mecânico para controlar a resposta da agulha. E aqui o principal uso de galvanômetro dá para usar como voltímetro ou como amperímetro. Pode passar. Aqui está o vídeo do galvanômetro, como pode ver, a bobina que a gente enrolou, fazendo a agulha com o próprio fio. E ali no fundo a escala que a gente fez. Então, conforme vai aumentando a corrente, a agulha vai mexendo um determinado ângulo, uma determinada angulação, e com isso a gente conseguia saber certinho, mesmo se não estivesse vendo ali com a corrente, a quantidade de corrente que estava passando pela agulha só pela angulação. É isso. Eu achei muito, muito divertido, porque quando a gente estava lá tentando, a gente finalmente achando que a gente ia conseguir, e o negócio, aí o professor começou a falar pra gente, não, então você faz o gráfico e você adivinha onde é que ele vai cair. Aí a gente teve que fazer tudo o negócio, começar tudo de novo, porque não estava dando certo, ficar testando várias vezes até funcionar. Foi muito interessante. Você quer falar, Isabela? Igual você falou, a gente demorou um tempo para nem entender o que estava acontecendo. E a gente usou, né, o aplicativo, eu acho que foi o aplicativo, né, que a gente utilizou para ver, né, a oscilação lá do galvanômetro. Foi um experimento bem diferente, para a verdade. Mas a gente acabou vendo que entendendo a oscilação, como ocorria, foi bem interessante. Matheus? Não, falando, né, como é interessante, né, como a gente conseguiu fazer a medida, né, através dali, utilizando o ângulo, né, e caindo novamente naquele ponto que o professor sempre fala, né, como é importante a prática para fazer essas demonstrações experimentais dentro do laboratório, principalmente para mostrar para nós como não é só teoria, né, tem a parte de prática e fazer funcionar, né. É verdade, verdade. Eu vou falar então sobre o alto-falante agora. A gente teve aqui, a gente consegue mostrar as etapas, as coisas do alto-falante também. Como é que aconteceu. Para fazer ele, a gente precisou de tesoura, papel cartolina, saco plástico transparente, imã. A gente usou um imã bom. 3 folhas de caderno, fio de cobre, fita adesiva e um objeto circular. Então, um grande e um pequeno. E aí, primeiro, a gente cortou o papel em 2 semicírculos com os moldes, para ele ficar bem perfeitinho. Concêntricos, e unimos os lados para formar um cone. Um cone sem a pontinha. Em seguida, a gente construiu um retângulo também com o mesmo papel cartolina. Esse tudo foi feito com papel cartolina, né? E uniu na parte de baixo, fez um
cilindro e colocou ali como base, que nessa parte que a gente ia enrolar o fio de cobre. Colocamos a base do cone e o fio de cobre foi enrolado ao cilindro na base, nessa parte cilíndrica. E aí a gente deixou ambas as partes do fio, as duas pontas do fio soltas, porque a gente ia conectar elas duas, e colocou o plástico por cima. Para deixar ele também mais funcional, a gente fez com os papéis de caderno 3 molas de papéis que a gente colou eles na base, a gente colocou ele numa base fixa. O fio. E a gente colocou o imã ao redor. O imã era circular, ele tinha um buraco no meio. A gente colocou ele ao redor dessa parte cilíndrica que estava enrolado com o fio de cobre também. Basicamente, o funcionamento do alto-falante ele funciona transformando sinais elétricos em ondas sonoras, que ao sair do amplificador, a corrente elétrica percorre o fio da bobina e o campo magnético produzido por ela interage com o campo do ímã permanente. Por causa disso, o conjunto da bobina e cone é movido para frente, para trás, para cima e para baixo, no caso, empurrando o ar à volta, o que cria as ondas de compressão e refração no cone, que basicamente é uma onda sonora, cria uma onda sonora. O que é mais interessante é que a frequência dessa onda sonora produzida é igual à frequência da corrente que percorre a bobina. Lembrando também que eu esqueci de falar aqui também, que para não danificar o dispositivo, a gente utilizou um amplificador para conectar o celular ao alto-falante também. Isso a gente... Por fim, a gente usou para ver a qualidade do som e exatamente esse negócio da frequência ser a mesma, a gente usou o aplicativo Shazam para identificar a música que estava saindo pelo alto-falante. E aqui, como vocês podem ver, a gente conseguiu. Estava exatamente Sunflower, a gente conseguiu colocar. E ele ficou perfeito. Discussão. Vocês querem começar? Matheus, quer falar? Não, é só comentar, né, como a utilização de materiais diferentes, né, muda a quantidade de áudio, a potência do áudio, né? A gente estava comentando com outra colega de sala, né, de outro grupo, ela não estava utilizando o papel e o som dela só estava funcionando porque ela estava usando uma dessas caixas de som super fortes, sabe? E de como uma pecinha tão simples pode modificar completamente o experimento. Pois é. Thiago. Eu queria falar só que esse foi um experimento meio complicado, a gente teve um pouquinho de dificuldade em fazer ele, até a gente ter a ideia, que o professor dá a ideia para a gente colocar as molas com a folha de caderno, de fazer as molas, porque a gente tinha até conseguido, mas o som estava muito fraco, e a gente foi tentar de novo e não foi, e aí deu certo só quando a gente colocou as molas certinho. Isabela. Foi um experimento bem interessante quando foi finalizado, que a gente viu, né? A oscilação lá causava... a gente conseguia ver a música, né, que estava tocando no alto-falante, a gente conseguia identificar pelo Shazam. E foi um experimento diferente. Uma das coisas que eu achei mais divertido também foi meio que comparar isso, o alto-falante, com, por exemplo, o nosso ouvido, como a gente percebe os sons e, por exemplo, também a gente transforma as coisas do nosso ouvido para sinais elétricos também da nossa cabeça. Elétricos, mas... agora a gente vai falar do freio eletromagnético, que é a simulação com a Isabela. Você pode passar para o próximo, por favor? Eu passo. A simulação do freio, eu peguei, né, esse freio que o professor passou, ele passou... Pode passar para o próximo, por favor? Ele passou esse modelo aqui, onde a gente pode ver o R-gap dele e a gente vai calcular, a gente vai fazer na simulação, a gente vai calcular a distância e ver a força magnética, né, que acontece nesse freio na simulação. Você pode voltar, por favor?
Mas antes disso, eu vou dar uma explicadinha o que é esse freio, né? Ele nada mais que um disco metálico que gira dentro de um campo magnético, e quando uma corrente elétrica é aplicada, as bobinas magnéticas próximas ao disco, é gerado um campo magnético. Esse campo ele exerce uma força contrária ao movimento do disco, desacelerando ou parando conforme o necessário. Então, agora a gente vai ficar com a simulação do freio magnético. Eu vou fazer agora o freio magnético, a simulação do freio magnético. Então, vamos começar aqui no Unsolved Maxwell. Primeiro, eu vou abrir essa parte de projetos aqui. Alterar aqui o nome para freio primeiro a gente vai desenhar a parte de dentro do freio magnético. O cilindro vai ter um raio de 25, a altura vai ser de 20. Vou diminuir aqui para a gente conseguir ver melhor. Prontinho, deixa eu arrumar aqui. Agora a gente vai desenhar utilizando a gente vem aqui. A gente vai desenhar utilizando isso aqui. A gente vai colocar 20. Pronto. E aqui, opa, perdi aqui. Vai Ctrl+C, Ctrl+V. A gente vai fazer 2 desse. Prontinho. Agora a gente vai, esses dois aqui, e a gente vai cortar eles.
Eu venho aqui em Edit, porque a gente vai dar profundidade para ele. Chicken shit. Aí, para profundidade, a gente vai colocar igual a gente tinha colocado antes. Opa! Calma aí. Prontinho. Agora a gente vai fazer um subtract para fazer o... Prontinho. Pronto, aí você tá vendo agora que ficou espaço para a bobina, né? Agora eu venho aqui. A gente vai fazer uma sessão. Agora, para ver melhor, a gente vai ter certinho aqui, igual na gravura que a gente viu lá no freio, né? Só um segundinho, deixa eu pegar um pouco. Agora a gente vai criar a placa de dentro. Quer dizer, a placa de cima, né?
Eu tô apertando errado, eu não sei o que tá acontecendo. Só um segundo. Esse aqui, aí você vem aqui faces. Pronto. Aí a gente vai apertar aqui. Edit. Surface. Create object from face. É, ah, acho que no meu não tá indo. Ah, foi. Chicken chicken. Vamos ver se ficou certinho. Placa. Vou deixar essa cor rosa. Ah, não, tá verde, né? Vou colocar rosa. A gente tem que colocar ela pra cima, então vamos. Vamos trocar o plano primeiro. Pro YZ. Placa de freio. Opa, fiz errado. Oxi. Ups. Prontinho. Agora a gente vai. Tem que trocar a distância. Vim aqui.
24 mm. Mas length tem que trocar aqui para length. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, length. Prontinho. Dá para ver ele. Vai dar para alterar o gap aqui, ó. Quer ver? 5. Opa, foi muito. Vou deixar 3 porque... Opa, é porque tá running ainda, né? Tá processando. Vamos ver se vai. Fechou? Fechou? Nossa. Fechou. Eu acho que ele não salvou. Hoje é dia 28. Ele não salvou. Que legal, que bacana. Vou parar a gravação e vou voltar a conectar o... Ai, toada, não. Agora voltando com, né, a simulação, mesma coisa que estava acontecendo. Se a gente alterar o gap aqui, vai mudar a altura, né? Vai mudar, dar uma distância entre a placa e a bobina e o núcleo. E agora vamos continuar aqui.
Tá, vamos ver como ficou. Olha. Certinho. Prontinho. Agora a gente vai fazer os parafusos. Os furos, na verdade, parafuso, furo. Não tô conseguindo ver, calma aí. Aí tem que ser 1,5. Menos 15. Aqui, 26. Prontinho, perfeito. Clica. Ok. Prontinho. Mas eu acho que para ficar mais fácil, para ficar já os buraquinhos, a gente vai... Esse, né? A gente novo aqui. Valide. Opa! Fiz errado. Fiz alguma coisa errada. Subtract. Pronto, agora foi. Prontinho. É, com os furos aqui. Vamos
colocar as excitações. Vamos tirar primeiro aqui, só para a gente não conseguir ver ela aqui, para ficar melhor para a gente enxergar aqui a bobina e o núcleo. E a gente vai ter que atribuir o material primeiro antes de fazer a excitação. Bobina é o cobre. Núcleo e a placa são de ferro. Que é o estilo... Esse aqui mesmo. Para a bobina, a gente vai vir aqui para excitar ela, né? Edit. Surface. Section. Agora a gente vem aqui em Edit de novo. Aí a gente vem... Surface. Não, não é Surface. Separate bodies. Esse aqui. Eu vou... E... Opa. E... Turn. Stranded. E vou colocar 200 volts. Se a gente clicar aqui, vai aparecer o gap, o amp e o turn que a gente criou, né? Deixa eu só checar se tá gravando certinho, gente, porque depois, daqui a pouco, vai estar gravando. Tá gravando. Engraçado. Beleza. Vou voltar aqui para simulação. Pronto, agora a gente vai simular. Tá a corrente, né, em excitation.
Deixa eu ver aqui a placa. A gente conseguiu enxergar a placa? Calma aí. Calma aí. Engraçado, tá tendo problema pra mexer com o programa. Só um segundo. Vixe. Ela vai aparecer aqui, a força. Aí ela. Mas devia ter colocado, né? A gente vai colocar agora a condição de contorno. Prontinho. Colocando a região de análise.
Voltou. Desculpa. Eu já coloquei aqui a análise. E agora a gente vai continuar aqui. De onde parou? Voltou? Voltou. Desculpa, gente, a internet está bem ruim aqui hoje. Então, vamos continuar. Agora eu incluí o gap aqui, né? Aí a gente coloca o gap aqui. 0,2. A gente vai vir aqui em table e vai ter todos os gaps. Ou era para ter, né? Porque não tá aparecendo. Legal. Só um segundo. Só um segundo. Vamos de novo aqui. Start on 1. Aí para quando for 1. E aí volta. E aí um espaço de 0. Engraçado, não tá aparecendo. Que legal. Vamos fazer de novo isso aqui. A gente vem aqui, add parameter, add gap. Zero. Ah, tá, apertei errado, gente, perdão. Opa. Aí a gente vem aqui, table, aí apareceu. Opa. Save fields. Aqui. Agora a gente vai. Tudo ok. Analyze. E aí vamos ver a simulação aqui.
Demora um pouquinho, porque a minha internet tá bem ruim hoje. Mas vai rodar, calma aí. Mil anos depois. Parar a gravar. Agora o programa já está funcionando. A gente vem aqui, results. A gente vai analisar. Gap. E agora a gente tem esse gráfico aí. Então, a gente vê aqui que quanto mais a gente diminui o gap, quer dizer, aumenta, na verdade, o gap, menor vai diminuir, menor vai ser a força magnética. E a gente tinha feito com 0,2, né, para cada 1 milímetro, e a gente vê aqui certinho. Então, foi isso, gente, essa foi a simulação. E obrigado por assistir.